Voltamos agora para falarmos sobre a última classe gramatical relacionada ao substantivo. Existem 4 classes gramaticais que se ligam ao substantivo, que orbitam em torno do conceito de substantivo. Nós já vimos 3 dessas classes. Nós vimos o artigo, vimos os numerais e vimos os adjetivos. Então agora só falta essa quarta, essa última classe gramatical relacionada ali aos substantivos. Depois a gente passa para outras classes gramaticais. E o que são os pronomes? Os pronomes são aquelas palavras que servem para indicar, para evidenciar, para denotar as pessoas do discurso ou para substituir as pessoas do discurso. Quem são as pessoas do discurso? São aquelas que estão envolvidas no processo de comunicação. A primeira pessoa é quem fala, eu. Então, neste momento, neste nosso processo de comunicação, né? A primeira pessoa quem está falando, eu, Lara. A segunda pessoa, você que está aí me ouvindo. E a terceira pessoa é o referente, é o assunto sobre o qual se está falando. No processo de comunicação, a terceira pessoa do discurso é ele. Então, ele pode ser uma pessoa, é claro, eu posso estar falando de um ser humano, mas eu posso estar falando de um assunto qualquer, como nós estamos falando aqui, por exemplo, da língua portuguesa. Então, aqui, ela, que é o nosso referente, ela é a língua portuguesa. Estamos falando sobre esse assunto. Então, para que servem os pronomes em sua essência? Para fazer referência, indicar, evidenciar estes pronomes, essas pessoas do discurso, ou para substituir essas pessoas do discurso. Uma das características inerentes aos pronomes é que eles são uma classe gramatical deítica. Esses pronomes são marcados pela deixis. Então, o que é deixis, né? Olha só, deixis é uma palavra de origem grega, inclusive, que significa exibição. São palavras que requerem informações contextuais para que sejam identificadas. Então, por exemplo, se eu pego para você a palavra eu, vou pegar a palavra eu. Se eu, Lara, esse indivíduo que você está vendo nesse momento, se eu uso a palavra eu, você sabe que o referente é a Lara. Mas se você usa a palavra eu, o referente agora é você. Tá entendendo? Se o João usa o pronome eu, o eu se refere ao João. Se a Lara usa o pronome eu, o eu se refere a Lara. Ou seja, é uma palavra cujo conteúdo, cujo sentido só vai se aperfeiçoar dentro do contexto. Porque eu só vai encontrar um referente objetivo, ou seja, só vai encontrar uma personificação, digamos assim, objetiva dentro dos contextos. Essa é uma característica dos pronomes. Por isso que nós dizemos que os pronomes são uma classe gramatical marcada por deixis. Então, deixis é justamente essa necessidade de contexto para que se entenda do que se está falando. Perceba que se eu digo, por exemplo, computador, olha, computador é computador, pronto, acabou. Você consegue imaginar a coisa, você consegue enxergar, você consegue imaginar um referente, você tem um referente real. Se você diz eu, por exemplo, não. Se você diz meu, por exemplo, também não. Porque você não sabe nem o que é, nem de quem é. Então, você precisa de um contexto. Olha, este computador é meu. Ah, tá. Então, agora eu já tenho a coisa possuída e tenho aquele que é o possuidor. O meu é um pronome possessivo, marcado, portanto, pela deixis. Percebeu? Então, tá bom. Então, para que nós coloquemos isso em prática, eu trouxe aqui um poema do Mário Quintana, chamado Poeminho do Contra. Poeminho do Contra é um poema aparentemente inofensivo, mas que não é não. Ele diz assim, ó: todos esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Reza a lenda, né? Diz aí a história de quem estuda a língua portuguesa, que este é um poema do Mário Quintana para a Academia Brasileira de Letras. Porque Mário Quintana foi injustiçado, ele morreu ali na primeira parte da década de 90 e embora ele tivesse um séquito, embora houvesse inúmeras pessoas muito fãs de Mário Quintana, ele nunca entrou para a Academia Brasileira de Letras, ele nunca foi aceito. Por algumas vezes ele quase foi aceito, mas outra pessoa acabou entrando ali no lugar. Então Mário Quintana, de certa forma, amargou alguma frustração, embora ele dissesse que não. Ele falava que a Academia Brasileira de Letras acabava por emperrar muito a produção dos autores. Mas reza a lenda que esse texto foi escrito, esse poema foi escrito para a ABL, Academia Brasileira de Letras. Então, olha lá. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Antes de falar sobre os pronomes, convém aqui explorar esse aspecto estilístico que o Mário Quintana usa. Olha como ele pega a palavra passarão e explora a homonímia. O que é a homonímia? Olha, é o fato de que uma palavra, tendo o mesmo formato, pode carregar almas diferentes, porque ela pode trazer origens diferentes.
Então, você pega, por exemplo, a palavra passarão, ela pode ser um aumentativo de pássaro. Então, pássaro, passarão, ou passarinho, né? Seria o diminutivo. Então, ela pode ser um aumentativo de pássaro. Se nós considerarmos desta perspectiva, essa interpretação, ele está falando que a ABL, né, considerando isso aqui, que realmente o poema seja direcionado à ABL é passarão, ele é mais humilde, ele é só passarinho. Mas nós podemos considerar a palavra passarão como um futuro do verbo passar. Então, eles passarão, eu passarei, tu passarás, eles passarão. Então, passarão seria o futuro aí do verbo passar. E passarinho seria a contraposição, né? Seria ele, pequenininho, esse povo vai passar e eu aqui, na minha simplicidade, poeta do povo, na minha linguagem simples, eu passarinho, eu vou passar marotamente aqui. Então, veja que interessante, um poema tão pequeno e tão rico, né? Mário Quintana tinha muito disso. E num poema tão pequeno, ele explora um monte de pronomes. Olha, ele fala, todos esses que aí estão atravancando o meu caminho. Só aqui nós temos 4 pronomes. Todos, que é um pronome indefinido. Esses, que é um pronome demonstrativo. Que é um pronome relativo, nós vamos estudar mais à frente. Meu, que é um pronome possessivo. E ele continua, eles passarão, eu passarinho. Eles e eu são pronomes pessoais do caso reto, inclusive. Nós vamos estudar todos esses pronomes. Olha só, a relação dos pronomes com os substantivos também é muito próxima, com as pessoas do discurso, né? E essas pessoas do discurso geralmente são expressas, elas podem ser substituídas, mostradas por meio de substantivos. Então, as pessoas do discurso, quem fala, com quem eu falo e de quem eu falo. Então, se eu falo Lara, Lara é um substantivo. Se eu estou falando com você, você chama Manuel, por exemplo, Manuel é um substantivo. E se eu estou falando sobre a mesa, então a mesa é um substantivo. Perceba você que existe uma relação muito próxima. E essa relação é tão próxima que os pronomes podem substituir os substantivos, e aí eles são chamados de pronomes substantivos. Já falamos isso em outros momentos, né, em outra aula. Ou eles podem acompanhar os substantivos, e aí eles são chamados de pronomes adjetivos. Voltando aqui para o poema do Mário Quintana, ele diz, olha, eles passarão, eu passarinho. Note como eles está efetivamente substituindo as pessoas sobre as quais ele está falando. Então, o eles, assim como o eu, neste caso, né, esses 2 pronomes são pronomes substantivos, porque eles têm o poder de substituir as pessoas do discurso. Os pronomes pessoais, o caso reto, por essência, fazem isso. Eles substituem as pessoas do discurso e funcionam em regra como sujeito. Vamos falar isso já já. Agora, quando ele fala atravancando meu caminho, por exemplo, este meu já é um pronome possessivo adjetivo. Por quê? Porque ele está acompanhando o substantivo caminho. Se ele está trabalhando como um acompanhante, ele não está substituindo, só está acompanhando, como o próprio nome diz. Então, ele é um pronome adjetivo. Os pronomes se dividem assim, em pronomes substantivos e pronomes adjetivos. Com relação à classificação, nós temos 6 tipos de pronomes. Ou eles são pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos ou interrogativos. Então, são 6 tipos de pronomes. Nossa jornada aqui é longa. Você prepara papel, prepara caneta, porque nós temos muitas coisas para falar sobre pronomes. Classe gramatical importantíssima. Dessa divisão aí, a mais enjoadinha, tem 2 que são mais complexas, digamos assim, não são enjoadas propriamente, você vai ver, elas são muito interessantes, mas elas têm realmente muitos meandros, que são os pronomes pessoais e os pronomes relativos. Nós vamos começar agora a falar sobre os pronomes pessoais. O que são os pronomes pessoais? Olha, são aqueles que designam, eles realmente expressam, eles realmente substituem as pessoas do discurso. Estes pronomes que são emissor, receptor e mensagem, né? Então, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Os pronomes pessoais vêm para efetivamente substituir essas pessoas do discurso. Tá? E daí seu caráter deítico tão marcante, né? Porque vai depender de qual é a pessoa do discurso, para a gente poder saber de quem se está falando. Estes pronomes pessoais podem ser do caso reto ou do caso oblíquo. Tenho certeza de que nesse momento você tá assim, eu lembro disso, mas eu nunca entendi isso na minha vida, né? Pronome pessoal do caso oblíquo, aí tem oblíquo tônico, oblíquo átono, você vai ver que não tem nada de difícil. Nós vamos construir o raciocínio aqui bem devagar para que você realmente entenda. Ah, então pronome oblíquo tônico tem essa característica, consigo reconhecer em qualquer lugar. Nós vamos trabalhar com decoreba, nós vamos trabalhar realmente com a construção aqui do conceito destes pronomes, né? O que é um pronome pessoal do caso reto, o que é um pronome pessoal do caso oblíquo.
Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que você conhece de trás para frente. Porque sempre que alguém te pede para conjugar um verbo, você usa esses pronomes. Então fala, conjuga o verbo amar no presente do indicativo. Você fala, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Estes pronomes, eu, tu, ele, nós, vós, eles, são os chamados pronomes pessoais do caso reto. Porque eles são pessoais, você já sabe. Porque eles substituem as pessoas do discurso. Primeira pessoa do discurso, eu. Segunda pessoa do discurso, tu. Terceira pessoa do discurso, ele. E isso no plural, né? Vira nós, vós, eles. Então, o nós é o plural do eu. Embora isso não signifique uma multiplicidade de eus, digamos assim. Sou eu e mais algumas pessoas, né? Então, o eu vai virar o vós no plural. O tu no plural vira o vós. E o eles no plural vira o eles. E aí, fazendo aí as devidas adaptações. Então, pode ser ele, ela, eles, elas. Nós temos os femininos também das terceiras pessoas. Tudo bem. Por sua vez, então, os pronomes pessoais do caso reto, o que eles fazem, né? Qual que é a função deles dentro das estruturas, dentro do discurso? Eles servem, por via de regra, como sujeito. Não apenas como sujeito, como nós vamos ver lá na análise sintática. Então, o pronome pessoal do caso reto eventualmente pode funcionar como vocativo, eventualmente pode funcionar como predicativo do sujeito, mas nós vamos empurrar esse conhecimento lá para a análise sintática, porque ele não é tão valioso neste momento para nós. Para nós, o estratégico agora é saber que, por via de regra, os pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito da oração. E aqui eu já preciso de um conceito da análise sintática. O que é um sujeito? Sujeito é a pessoa do verbo. É o ser sobre o qual o verbo está falando. Então, quando eu digo eu amo chocolate, por exemplo, olha, este verbo, o verbo amar, ficou meio forte o verbo amar aqui para chocolate, né? Ficou meio despropositado. Vou pegar eu adoro, eu gosto, por exemplo. Eu gosto de chocolate. Então, você pega o verbo gostar aí, olha, de quem que ele está falando? É uma enunciação que eu estou falando sobre quem? Sobre o eu. Então, o eu conjuga o verbo gostar. Eu gosto. Se fosse nós, seria nós gostamos, tá vendo? Isso é ser a pessoa do verbo. Isso é ser a pessoa do discurso. Isso é funcionar como sujeito. Então, os pronomes pessoais do caso reto, por via de regra, desempenham justamente essa função. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, por sua vez, funcionam majoritariamente como complementos. Então, eles não vão reger, eles não vão conjugar os verbos. Pelo contrário, eles vão... Na verdade, não chega a ser pelo contrário, né? Mas, na verdade, eles vão ser pedidos pelos verbos. Então, são elementos pedidos, requeridos pelos verbos ou pelos nomes. Então, por via de regra, os pronomes oblíquos funcionam como complemento de verbos e complemento de nomes. Tá bom, deixa eu te mostrar isso na prática. Se eu digo, por exemplo, para você, nós somos pecadores... Que na Terra, né, todos somos. Nós somos pecadores, por exemplo. Veja como nós funciona como o sujeito do verbo ser. Nós é que somos. Ah, então tá bom. Percebi que ele é a pessoa do verbo ser. Isso é um pronome pessoal do caso reto. O nós aqui está funcionando como pronome pessoal do caso reto. Mas veja que o próprio pronome nós pode funcionar como um complemento do verbo. É o que a gente vê na oração a Maria, por exemplo. Então, ela diz a oração em determinado momento: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. É até lindo aqui porque se usa uma figura de linguagem chamada apóstrofe. O que é apóstrofe? É o uso do vocativo, do chamamento. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Você está chamando a intercessão de alguém, está clamando pela presença de alguém. Se chama apóstrofe, inclusive. É a figura de linguagem que se usa aí do vocativo para conferir efeitos estilísticos ao texto. É justamente o que acontece aqui. Quando Fernando Pessoa olha, por exemplo, para o mar, só uma observação aqui, tá? Achei interessante falar isso sobre apóstrofe. Ele olha para o mar e fala: ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos... E aí ele continua. Então, ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Está conversando diretamente com o mar, enaltecendo o mar por meio deste vocativo. Essa figura de linguagem se chama apóstrofe. Então tá bom, voltando para os pronomes. Ele diz, a oração diz: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Olha, vamos pensar na construção desse verbo rogar aqui. Neste contexto, quem roga, roga por alguém. Concorda comigo? Então, o verbo rogar pede um complemento para seu sentido,
Quem roga, roga por alguém. Por quem que Santa Maria irá rogar? Por nós. Ah, então agora nós não é sujeito. Percebeu? Quem é que vai ser o sujeito dessa ação? A Santa Maria. Ela é que vai rogar. Agora ela vai rogar por alguém. Por quem? Por nós. Então veja como este por nós está complementando o sentido do verbo rogar. Então aqui o pronome nós é um pronome oblíquo, porque ele serve como complemento de verbo, não como sujeito de verbo. Beleza? Muito importante entender isso aí. Então, antes de apresentar aqui o quadro dos pronomes pessoais, só uma última observação. Quando se diz Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, quando você diz rogai, este verbo está flexionado para o vós. Então, é rogai vós. Vós é a pessoa que vai rogar. Este vós, evidentemente, faz referência, é um pronome pessoal do caso reto que faz referência a Santa Maria. Então, o sujeito escrito é vós, rogai vós. Está ali presente pela flexão do verbo. Mas ele está substituindo, porque é isso que os pronomes fazem, né? Eles substituem as pessoas do discurso. O pronome vós está substituindo quem neste caso? Está substituindo Santa Maria. Então, o sujeito escrito é vós, mas ele faz referência a Santa Maria, como nós podemos perceber, né? Porque é justamente com ela que nós estamos conversando. Dê uma olhada aí, neste momento, neste quadro que eu vou te mostrar, dos pronomes pessoais. Aqui tem os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. E você vai perceber que os pronomes pessoais do caso oblíquo se dividem em dois tipos. Então, as divisões vão aumentando, mas não tem nada de difícil. Dá uma olhada aí na tela que você vai visualizar muito bem. Quem são os pronomes pessoais do caso reto? Esse nós realmente não temos problema. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os do caso oblíquo, que são aqueles que funcionam como complemento, podem ser de dois tipos. Acompanhe comigo. Olha, oblíquos átonos. Quais são os átonos? Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as, lhes, no plural. Esses são os pronomes oblíquos átonos. Os oblíquos tônicos, por sua vez, são mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, ele, ela, nós, conosco, vós, convosco, si, consigo, eles, elas. Então, estes pronomes aí é que, por via de regra, vão funcionar como complementos. E aí você deve falar, bom, mas como é que eu consigo diferenciar um pronome oblíquo átono e um pronome oblíquo tônico sem precisar decorar isso tudo? Muito fácil. Os pronomes oblíquos tônicos sempre são regidos por preposição. Tudo bem? Nós vamos estudar essa classe gramatical mais para frente. Mas as preposições são aquelas palavras relacionais. Elas servem para ligar as palavras dentro da língua portuguesa. São palavras ditas agramaticais, porque elas não carregam... gramaticais, aliás, porque elas não carregam sentido próprio. Elas não são palavras lexicais. Elas são apenas palavras gramaticais, que servem apenas com o intuito de, dentro da gramática, promover essa ligação. Palavras gramaticais, portanto. Quando a palavra carrega um sentido, como um substantivo, como um adjetivo, por exemplo, nós dizemos que são palavras lexicais. Então, elas realmente carregam um espírito ali muito próprio. As preposições não. São palavras meramente relacionais. Então, quais são as preposições ditas essenciais? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Não precisa saber isso de cor, embora seja bom, né? Saber as preposições essenciais de cor. Nós vamos estudar essas preposições mais à frente. Os pronomes oblíquos tônicos sempre aparecem precedidos de preposição. Vou falar isso de novo para você gravar. Os pronomes oblíquos tônicos sempre aparecem regidos, ou seja, precedidos de preposição. Os átonos não. Essa é a diferença entre eles. Por que o pronome oblíquo tônico se chama pronome oblíquo tônico? Porque ele tem autonomia fonética. Tônus significa força. Quando você vai para a academia, o professor fala para você, por exemplo, você está sem tônus muscular. Significa que você está sem força no músculo. Um pronome oblíquo tônico tem essa característica de ser regido por preposição, mas eu estou te explicando por que ele chama tônico. É porque ele tem autonomia fonética. Quando você fala, ele fez isso a mim, esse mim tem autonomia fonética. Os pronomes oblíquos átonos, por sua vez, além de não serem regidos por preposição, eles não aparecem precedidos aí com uma preposição os precedendo, na verdade, eles não têm autonomia fonética. Isso significa que eles são fraquinhos, são monossílabos átonos. Eles se juntam à palavra de trás, eles se juntam, ou à palavra da frente, né? Como se fosse parte dessas palavras. Então, eles não têm essa autonomia fonética, só a título de curiosidade. Deixa eu te mostrar isso na prática, olha só.
Pegar uma frase do Cazuza. Não me convidaram para esta festa pobre. Não me convidaram para essa festa pobre. A música lá, Brasil, mostra a tua cara, né? Quando ele diz não me convidaram, perceba você que este me serve para complementar o sentido do verbo convidar. Neste contexto, quem convida, convida alguém. Quem que ele está convidando? A mim. Só que não está escrito a mim, está escrito me. Sacou? Então, este pronome me está substituindo a pessoa do discurso que foi convidada, que no caso sou eu. Então, só que eu não vou falar não convidou, não convidaram eu, tá vendo? Eu não vou usar o pronome pessoal do caso reto, porque não é ele que funciona para complementar sentido de verbo. Quem funciona para complementar sentido de verbo, no caso o verbo combinar, convidar, é o pronome oblíquo. Então, no caso, o pronome me. Poderia eu escrever essa mesma estrutura, com a mesma ideia, mas usando outro pronome oblíquo? Olha, em vez de falar não me convidaram, falar não convidaram a mim para esta festa pobre. O que mudou aqui? A presença da preposição. Então, olha como aqui eu digo, não convidaram a mim. Ah, então eu sei que este mim é um pronome pessoal oblíquo tônico, porque os pronomes oblíquos tônicos têm por característica a precedência ser precedidos de preposição. Mesmo que essa preposição não seja pedida pelo verbo. Você vê que quem convida não convida a alguém. Quem convida, convida alguém. Mas o que essa preposição está fazendo aí, então? É porque só existe pronome oblíquo tônico quando você tem uma preposição. No caso, colocou-se aí a preposição a. O pronome me se chama oblíquo átono, né? Esses pronomes todos que você viu aí, me, te, se, o, a, lhe, nos, você, os, as, lhes, são chamados de oblíquos átonos porque eles não têm autonomia fonética. Tanto não têm autonomia fonética que eles sempre vão estar grudados ao verbo, como se eles fossem realmente parte, assim, integrante do verbo. Então, olha quando ele diz, não me convidaram para essa festa pobre. O máximo que você pode fazer com este pobre pronome oblíquo átono é levar para depois do verbo. Convidaram-me para uma festa pobre, por exemplo. Convidaram-me. Mas você não pode falar, por exemplo, convidaram para esta festa pobre me. Ou então falar, me para esta festa pobre convidaram. Você não consegue separar o pronome do verbo. Ele é muito dependente do verbo, ele é muito fraquinho, ele precisa do verbo. E ele se gruda, inclusive, foneticamente ao verbo. Olha como você fala, não me convidaram, Tá vendo que é como se esse me fosse parte do verbo? De fato, é porque ele não tem autonomia fonética. A pronúncia dele acaba se grudando ao verbo, porque ele é sempre dependente do verbo, ele sempre aparece ali pertinho do verbo para complementar-lhe o sentido. Dito isso, você deve ter percebido uma coisa. Você percebeu que alguns pronomes aparecem tanto nos pessoais do caso reto, como nos pessoais do caso oblíquo. Por exemplo, o pronome nós. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá lá, o nós é um pronome pessoal do caso reto. Só que aí, acompanha comigo na tabelinha aí de novo. Vou colocar aí na tela de novo pra você. Só que quando você olha os pronomes oblíquos tônicos, quem tá lá dando as caras também? O nós. Ah, mas então, o nós é pronome pessoal do caso reto ou o nós é pronome pessoal do caso oblíquo? O ele, tá aí de novo, ó. Ele tá tanto funcionando como do caso reto como do caso oblíquo. E aí, o ele é do caso reto ou do caso oblíquo? Resposta. Depende. Depende do contexto. Você vai olhar para o contexto. Se ele estiver funcionando como complemento de verbo, bom, então ele é oblíquo. Ele não pode ser pronome pessoal do caso reto. Para isso não ficar uma conversa assim muito fosfórica, muito longe da nossa realidade, dê uma olhada para esses exemplos simples, muito simples aí do nosso cotidiano. Se eu digo assim, ó, ele deu um presente a nós, por exemplo, ele deu um presente a nós. Quem que é o sujeito do verbo dar? Ele praticou a ação de dar, tá vendo? É a pessoa do verbo. Então, ele, pronome pessoal do caso reto. Agora, ele deu um presente a nós. Neste caso, quem dá algo, um presente a alguém. A quem? A nós. Então, olha como este a nós serviu para complementar o sentido do verbo dar. Então, é claro que o nós, neste contexto, não pode ser um pronome pessoal do caso reto. Se ele está complementando o sentido de dar, ele é um pronome pessoal do caso oblíquo. Inclusive, de qual tipo? Oblíquo átono ou oblíquo tônico? Tônico, porque está precedido de preposição. Sacou? Poderia eu usar um pronome oblíquo átono aqui? Poderia. Ele nos deu um presente, por exemplo. Se eu digo ele nos deu um presente, eu troquei o a nós, esse nós oblíquo tônico,
pelo nos, que é um pronome oblíquo átono, que se gruda aí obrigatoriamente ao verbo e não tem autonomia fonética, como nós bem dissemos. Então, se alguém te perguntar, olha, afinal de contas, o ele é um pronome pessoal do caso reto ou do caso oblíquo? A resposta é, depende. Se ele estiver funcionando como sujeito, ele é um pronome pessoal do caso reto. Se for como complemento, ele é do caso oblíquo, pronto, acabou, não tem problema nenhum. Não tem como confundir esses pronomes, entende? Eles têm finalidades muito distintas dentro da oração. Uma consideração que, agora fazendo, vai ficar muito clara, é que os pronomes pessoais do caso reto não trabalham com preposição. Quem que trabalha com preposição antecedente? Os pronomes pessoais do caso oblíquo tônicos. Então, os pronomes tônicos do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso reto, não. É por isso que construções como entre eu e tu nunca houve amizade realmente não encontram nenhum lastro dentro da norma padrão, dentro da gramática tradicional. Porque entre é uma preposição. E eu e tu são pronomes pessoais do caso reto. E os pronomes pessoais do caso reto, por via de regra, não são acompanhados por preposição. Então, como que eu faço essa reconstrução? Usando os pronomes oblíquos tônicos. Olha, tenta você. Como que eu faço essa reconstrução? Pensa aí, ó. Usando o pronome oblíquo tônico correspondente. Qual que é o tônico correspondente de eu? Mim. Então, como vai ficar essa construção? Entre mim e ti nunca houve amizade. Ou seja, usando os pronomes oblíquos tônicos relativos à primeira pessoa, eu, e relativos ali à segunda pessoa, tu. Então, entre mim e ti nunca houve amizade. E se nós invertermos a ordem, continuar a mesma lógica. Entre ti e mim nunca houve amizade. Entre ele e mim nunca houve amizade. Por que dá para deixar o ele? Porque o ele, como nós acabamos de falar, também pode funcionar como pronome oblíquo tônico. Então, o ele desempenha esse papel, tanto de pronome pessoal do caso reto, como de pronome pessoal do caso oblíquo. O eu e o tu, não. Eles só são pronomes pessoais do caso reto. Então, essa construção tem que ser, olha, de várias formas que nós montarmos, a construção continua assim. Entre Pedro e mim, nunca houve amizade. Entre mim e Carlos, nunca houve amizade. É sempre assim, entre mim e ti, nunca houve amizade e assim por diante. Porque nós estamos trabalhando aí com a preposição entre, né? Agora, se por acaso nós dermos para este eu, e aí realmente vai ser eu, um verbo, e aí ele vai ser sujeito deste verbo, aí a gente volta para aquela configuração original, né? Para aquela configuração sobre a qual nós falamos primeiro, que são os pronomes pessoais do caso reto, porque eles funcionam como sujeito. Então, se eu reescrevo isso que eu falei de forma totalmente diferente, coloca assim, ó, entre eu sair e tu saíres, prefiro que eu o faça. Entre eu sair e tu saíres. Por que agora sim cabe? Porque agora eu coloquei um verbo no infinitivo, que é o verbo sair, e ele realmente carece de um sujeito. Quem que é o sujeito do verbo sair? Eu. E quem é o pronome pessoal que funciona como sujeito? O do caso reto, que é o eu. Então, aqui sim, como eu coloquei um verbo, eu preciso de pronomes que trabalhem como sujeito. Então, entre eu sair e tu saíres, prefiro que o faça. Tudo bem? Aí agora essa preposição, interessante falar isso para quem gosta de gramática, para quem está acompanhando bem de pertinho. Agora não é que essa preposição esteja regendo o pronome em si, ele está regendo as orações inteiras. Entre eu sair e tu saíres. Então agora o entre está relacionando as duas orações, a oração eu sair e a oração tu saíres. Aí tudo bem, aí faz sentido, não está regendo o pronome em si, né? Porque senão não poderia ser o pronome pessoal do caso reto. Isso na prática, Fernando Pessoa, olha lá. Longe de mim, em mim existo. Entre mim e o que sou, há escuridão. Mas não há nada, salvo tudo sem mim. Olha como nós temos exemplos ricos aqui, né? Longe de mim, em mim existo. Longe de é uma locução prepositiva. Nós vamos estudar isso mais pra frente, mas é uma locução prepositiva. Então não pode ser longe de eu, né? Longe de mim, em mim existo. O em é uma preposição, tá? Aqui tem que ser o mim, pronome oblíquo tônico. Entre mim e o que sou, há escuridão. Jamais entre eu e o que sou. Entre mim e o que sou. Por quê? Porque o entre é uma preposição que vai reger aí os pronomes oblíquos tônicos. Vai trabalhar com os oblíquos tônicos, não com os pronomes pessoais do caso reto. E por fim ele termina, mas não há nada, salvo tudo sem mim, jamais sem eu, porque este sem é uma preposição essencial também, inclusive, tá bom?
É exatamente como uma decorrência deste raciocínio sobre o qual eu estou te falando, a gramática desabona construções desse tipo. Olha só, a hora dela ir embora chegou. Nossa, chegou a hora dela ir embora, por exemplo. Ou então, pelo fato dele ter muitos inimigos, decidiu se mudar. Ou então, pensei nele levar as compras, eu não. Veja como aqui nós estamos trabalhando com pronomes que estão funcionando como sujeito. Quando eu falo assim, ó, a hora dela ir embora chegou, pergunto para você, quem é o sujeito do verbo ir? Quem é que vai embora? É ela. Então eu não posso estrangular este meu pronome com uma preposição e falar está na hora dela ir embora. Não, está na hora de ela ir embora. Eu sei que isso soa muito estranho aos ouvidos de muitas pessoas, mas essa é realmente a construção. E agora você já sabe por quê. Porque senão você vai estar preposicionando um pronome pessoal do caso reto, que funciona como sujeito. Ele tem que estar livre, leve e solto ali para funcionar como sujeito deste infinitivo, que é o verbo ir. Olha lá, ó. Pelo fato de ele ter muitos inimigos. Essa seria a forma correta. Pelo fato de ele ter muitos inimigos, decidiu se mudar. Não pelo fato dele ter inimigos, não. Porque quem é que tem inimigos? Quem que é o sujeito, o verbo ter? Ele. Eu não posso preposicionar esse sujeito com a preposição de ali, pelo fato dele ter inimigos. Não. O pronome pessoal do caso reto tem que vir livre, leve e solto, para funcionar como sujeito do infinitivo. Então, qual que é o infinitivo aqui? Ó, o verbo do infinitivo? O verbo ter. Pelo fato de ele ter muitos inimigos, decidiu se mudar. Último exemplo. Pensei em ele levar as compras, não eu. Então, em vez de falar, pensei nele levar as compras, é claro que oralmente a gente acaba falando isso, mas jamais escreva isso. Você vai dizer, pensei em ele levar as compras. Por quê? Quem que é o sujeito do verbo levar? Ele. Não posso estrangular meu sujeito com uma preposição. Tudo bem? Próxima consideração muito interessante aqui, especificamente sobre um pronome pessoal do caso reto, que é o pronome nós, que enseja para nós, muitas vezes, o que nós chamamos de plural de modéstia. Nossa, muito legal falar desse assunto. Esse assunto é muito útil. Você já deve ter visto algum político falando assim, ó, nós agradecemos pelos votos que você confiou a nós, porque nós vamos fazer todo o possível para fazer a melhor gestão para o estado de São Paulo, ou para o estado de Goiás, por exemplo, porque nós, blá, blá, blá. E aí você pensa, gente, mas que diabos, só uma pessoa só, né? Por que ela tá usando esse nós o tempo inteiro? Eu não votei em um monte de gente, eu votei em uma pessoa. Então, em tese, se o político fosse ser literal, ele deveria dizer, olha, eu agradeço pelo voto que você confiou a mim. Por que ele usa este nós? Não sei se você concorda comigo. É para dar um certo grau de humildade. É como se ele não estivesse sozinho nessa. Olha, você votou em mim, mas tem toda uma equipe por trás de mim e tudo mais. Não é à toa que este tipo de comportamento, o emprego do nós no lugar do eu, se chama plural de modéstia. Então, em vez de você usar o primeiro pronome pessoal do caso reto relativo à primeira pessoa, eu, que aí fica aquela coisa meio ególatra, né? Aquela coisa meio pensando somente em si, você usa o nós. Não é à toa que o Celso Cunha, um grande gramático nosso, um dos maiores gramáticos, faz uma observação muito boa no livro dele. Ele fala assim, na gramática dele. Não devemos nos esquecer de que as palavras que designam sentimentos exagerados da própria personalidade começam sempre por ego, que era a forma latina, veja bem, do pronome eu. Ha! Sabia que ego era a forma latina de eu? Quem gosta de etimologia provavelmente já tinha ouvido falar disso. Daí surge o egoísmo, o egocentrismo, o ególatra, o egotismo e todas essas variações de ego. Então é algo que gira em torno do eu. Para que você dilua um pouco este eu, usa-se aí, né? Você pode usar, tem como possibilidade usar o nós, no chamado plural de modéstia. Qual é a origem, né, desse tipo de comportamento linguístico aqui, só a título de curiosidade? Ele surgiu na igreja, justamente quando os mensageiros da igreja queriam dividir com os outros da própria igreja e com a própria população a responsabilidade por grandes feitos. Então, olha, nós estamos restituindo o cristianismo, nós estamos difundindo a palavra, nós estamos reformando a igreja. Olha, nós quem? Eu não estou reformando igreja nenhuma, eu não sou pedreiro que faz parte ali da obra. Tá vendo? Então, por que nós? Olha, é justamente para diluir essa responsabilidade por boas coisas. E é interessante perceber aí o comportamento deste pronome. Com o passar do tempo, ele deixou de ser um plural de modéstia e passou a ser justamente o contrário disso, o que a gente chama de plural majestático.
Porque ele começou a ser usado pela realeza, começou a ser usado pelos grandes reis. Para quê? Para trazer para si todo o poder. Quando ele fala, nós dominamos o Estado, nós controlamos o Estado, é como se ele trouxesse para si, inclusive, as outras pessoas, como se as outras pessoas fossem parte dele. Então, na verdade, deixa de ser um plural de modéstia e passa a ser um plural majestático, o que são coisas rigorosamente opostas. Quem que vai definir se aquilo é modesto ou se aquilo é majestático? Resposta: o contexto. Então, pode ser que você use o nós e, dependendo do contexto, isso acabe trazendo um ar de soberba. Um ar de soberba. Quem é você para me colocar no meio desse discurso? Fale em seu próprio nome. Mas pode ser, se você estiver dividindo ali os louros da glória, por exemplo, que você traga esse ar realmente de modéstia. Então, a fronteira, tem até um texto muito bom na sua apostila sobre isso, texto que eu escrevi para a página Língua e Tradição do Facebook. E a grande conclusão é, a fronteira entre a modéstia e a soberba é muitas vezes sutil. Então, tem que tomar muito cuidado com relação a esse emprego. Ainda com relação a essa autorreferência, fazer referência a si, nós percebemos que tem sido cada vez mais frequente, cada vez mais comum, o emprego de agente, que é uma expressão muito bem-vinda, tá? Não tem, primeiro, ela se escreve separadamente, né? Então, a, 12 espaços, gente, são duas palavras diferentes, agente. Mas que pode assumir aí, no contexto, o valor de nós. Então, por exemplo, não tem problema em empregar essa expressão, ela é correta, informalmente falando. Então, Fernando Pessoa usa isso. Ele fala, por exemplo, não tenho pressa. Pressa para quê? Não tem pressa o sol e a lua. Estão certos. Ter pressa é crer que a gente passe adiante das pernas, ou que dando um pulo, salte por cima da sombra. Ou seja, é algo impossível. Como eu, com as minhas próprias pernas, posso passar por cima das minhas próprias pernas? Então não adianta nada. Ter pressa não adianta nada, porque você está visando a algo impossível, né? O tempo vai passar no tempo dele e pronto, acabou, você não controla isso. Então veja como neste poema aí, nessa filosofada, ele se vale do agente. Olha, ter pressa é crer que a gente passe adiante das pernas. O problema é que essa expressão se tornou aí um verdadeiro câncer. As pessoas usam a gente para tudo. A gente está fazendo um projeto para que você possa ajudar a gente, para a gente construir não sei o que é justamente destinado a gente, porque a gente Então a gente virou sinônimo de eu. Olha, a gente quer agradecer muito por vocês estarem aqui presentes na nossa palestra hoje. Virou sinônimo de nós, virou sinônimo de tudo. Virou complemento de verbo, virou complemento de nome, virou complemento de tudo. Então, o problema do agente não é ele em si, é a disseminação indiscriminada que acaba empobrecendo a língua. É justamente a esse fenômeno de disseminação indiscriminada e empobrecedora da língua que nós chamamos modismos linguísticos. Os modismos linguísticos são justamente isso. São expressões, às vezes erradas, às vezes não, no caso não é uma expressão errada, mas que, por ser usada de forma reiterada e indiscriminada, muitas vezes nem pensada, nem raciocinada, acaba empobrecendo o idioma. Então não tem problema usar o agente, contanto que você não use só o agente, né? Porque nós temos os outros pronomes também. Ainda num raciocínio semelhante a este raciocínio do plural de modéstia ou plural majestático, né, dependendo de qual é o emprego, tem também o chamado plural de cerimônia. O que é o plural de cerimônia? Você já deve ter se perguntado por que raios o vós existe, né? Se ninguém usa o vós, é um pronome que caiu completamente em desuso, quando que eu poderia usar o vós? Olha, no chamado plural de cerimônia. Tanto para se referir a um grupo de pessoas, como para se referir a uma pessoa só, você pode usar o vós no intuito de realmente conferir àquele indivíduo um tratamento cerimonioso. A Bíblia está cheia disso. O Pai Nosso é assim. Então você pega o Pai Nosso, olha, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Veja, quando ele diz Pai Nosso que estais no céu, esse estais é uma flexão verbal referente a vós. Então, vós estais no céu. Santificado seja o vosso nome, aliás. Seja feita a vossa vontade. Olha como o pronome possessivo é vosso, é vossa. Ou seja, são pronomes que estão diretamente relacionados ao pronome pessoal do caso reto, vós. Isso chama plural de cerimônia. Eu estou falando com uma pessoa só, mas eu estou usando o pronome vós, porque este pronome realmente confere aí este tratamento. É claro que no nosso cotidiano, este pronome caiu em desuso total.
Nosso cotidiano, nós trocamos o vós pelo vocês, né? Então, trocamos o vós pelo vocês tranquilamente. Trocamos em grande parte das regiões brasileiras o tu pelo você, que, aliás, convém até falar isso, você e o vocês são pronomes de tratamento. Só que eles são pronomes de tratamento, nós vamos falar deles já já, que funcionam como verdadeiros pronomes pessoais do caso reto. Você concorda comigo? Se eu estou trocando tu por você e estou trocando o vós por vocês, então eu estou fazendo com que você e vocês funcionem como verdadeiros pronomes pessoais do caso reto. Embora eles não o sejam formalmente, digamos assim. Formalmente são eu, tu, ele, nós, vós, eles, apenas e tão somente. Mas tem havido aí essa troca, né, do tu por você e do vós por vocês. Ainda no que diz respeito à autorreferência, então a pessoa falando de si mesma, convém dizer que é muito, muito comum que as pessoas falem de si mesmas na terceira pessoa. Isso acontece com muita frequência. Em petições, por exemplo, as petições são todas assim. Então a pessoa está falando, olha... Eu, Lara, vou escrever assim, ó. Lara Brenner, requer autorização para... Olha, se eu sou a Lara Brenner e eu estou escrevendo, deveria ser Lara Brenner, eu, Lara Brenner, requeiro tal coisa. Concorda comigo? Por que raios eu falo de mim mesma como se fosse terceira pessoa? Depende da circunstância. Por exemplo, isso pode conferir certo ar de modéstia e certo ar de afastamento, você falar de si mesmo na terceira pessoa. Por isso que isso é tão comum no universo jurídico, fazer requerimentos em terceira pessoa. Até a título de ilustração a respeito desse tipo de requerimento, eu trouxe um trecho, na verdade eu trouxe a petição inteira no seu material, mas eu vou ler aqui só um trecho da petição que o Policarpo Quaresma faz, personagem do Lima Barreto, lá em Triste Fim de Policarpo Quaresma. Policarpo Quaresma, só para quem não se lembra muito da história, era um extremo nacionalista, ele é até assim, muito pueril, muito infantil, a paixão que ele tem pela nação, porque ele ovaciona a nação. Então ele não toma cachaça de outros lugares, porque a cachaça brasileira é melhor. Ele não usa tecidos de outros lugares, porque o tecido brasileiro é o melhor. Então ele é tão ensandecido, tão louco, tão desvairado pelo Brasil e pelas peculiaridades, pelas idiosincrasias brasileiras, que ele acha que português é língua de lusitano. Português não é língua para nós. Nós temos que falar a língua nossa, que é qual? Tupi-Guarani. E aí ele vem fazendo uma petição e leva essa petição ao Senado para ser apreciada pelo Senado e pela Câmara, como ele diz ao final, pedindo para que o Tupi-Guarani seja a língua oficial. E olha só, trazendo para a nossa aula de pronomes, embora ele esteja escrevendo o requerimento, ele fala de si mesmo na terceira pessoa. Só um pedacinho aqui a título de curiosidade, olha. Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, ele era major. Funcionário público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, não é nossa, é dos portugueses, ela foi só emprestada. Certo também de que, por esse fato, o falar e o escrever em geral, sobretudo no campo das letras, se veem na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua, ou seja, a gente acaba ficando à mercê das decisões dos portugueses com relação ao idioma, sabendo além que dentro do nosso país, os autores e os escritores, com especialidade os gramáticos, não se entendem no tocante à correção gramatical, isso aqui é verdade mesmo, vendo-se diariamente surgir azedas polêmicas entre os mais profundos estudiosos do nosso idioma, usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir, olha, Policarpo Quaresma vem pedir, terceira pessoa, que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. O suplicante, veja como ele fala como se fosse uma terceira pessoa, mas está falando de si. O suplicante, deixando de parte os argumentos históricos que militam em favor de sua ideia, pede vênia para lembrar que a língua é a mais alta manifestação da inteligência de um povo. Que argumento bom! É a sua criação mais viva e original. E, portanto, a emancipação política do país requer como complemento e consequência a sua emancipação idiomática. Este era o requerimento do Policarpo Quaresma, que a fórceps, a língua nossa nacional, se tornasse do dia para a noite o Tupi-Guarani. É claro que no livro, coitado, a gente até fica com muita pena dele, porque ele é uma pessoa muito solitária, e aí as pessoas fazem chacota, ele sai em todos os jornais, sai em todas as manchetes, porque o povo tava meio sem assunto naquela semana, e aí ele acaba virando o assunto da mídia, falando sobre isso, fazendo chacota com isso. Mas quer dizer, dentro de uma petição dessa, o emprego da terceira pessoa faz sentido, a pessoa fazer uma referência a si mesma na terceira pessoa.
Mas dependendo do contexto, fica muito estranho. Você já deve ter visto o Pelé falar, por exemplo. Olha, o Pelé fala de si mesmo como se fosse o Pelé. Então ele fala assim, ó, Pelé aqui falando agora. O Pelé foi um jogador muito bom. Não, o Pelé, olha esse drible que o Pelé fez, tá de parabéns. O Pelé tem seus momentos, né? Poxa, ele fala de si mesmo na terceira pessoa, não sei você, mas a mim me causa um incômodo imenso. Porque fica parecendo uma dissociação de personalidade, sabe? Parece que a pessoa tem dupla personalidade. Aquela personalidade pública e aquela personalidade privada. Não sei, não confio em pessoas que usam a terceira pessoa deste modo indiscriminado. Uma última consideração com relação a isso é que você pode usar, e aqui sim faz sentido, para conferir certa autoridade. Você já deve ter visto, por exemplo, uma mãe conversando com um filho e ela fala assim, mamãe não gosta quando você faz isso. Olha, quem que é a mamãe? Ela própria. Então, teoricamente, ela deveria falar, eu não gosto quando você faz isso. Mas ela fala a mamãe, ou seja, ela, como se fosse a terceira pessoa do discurso, tá vendo? Mamãe não gosta quando você faz isso, já falei. Por quê, né? Porque cria-se na cabeça da criança uma verdadeira dissociação da autoridade. Então, olha, aqui quem tá falando não é a minha mãe em todas as suas falhas, em todo o seu abraço terno, fraterno, leitoso e manteiga derretida. Não, aqui quem tá falando é a autoridade mamãe. Então, aqui existe certa dissociação. Mamãe não gosta. Tá entendendo? Tanto é que esse comportamento é tão frequente que muitas vezes a própria mãe fala, em vez de falar eu te amo, fala mamãe te ama, né? Mesmo nos momentos bons, assim, é a autoridade mamãe, é como se fosse um ser elevado, um ser celestial ali, e não um ser tão eivado de defeitos como somos nós. Então, nesse tipo de contexto, de fato, faz sentido. Eu retirei aqui um trecho de um livro chamado Amor de Perdição. Amor de Perdição, que é um livro do português Camilo Castelo Branco, para você ver isso na prática. O Amor de Perdição é um livro, assim, catastrófico, muito bom, muito bem escrito e tal, mas, assim, a história, o enredo é catastrófico, é um desastre atrás do outro. Fala, meu Deus do céu, é um amor proibido. As duas famílias se odeiam, a família do Simão e da Teresa. E as duas famílias não deixam os dois ficarem juntos de jeito nenhum, querem mandar a Teresa pro convento e mandam o Simão para longe, e aí aquela coisa. E, em determinado momento, o pai da Teresa quer que ela se case com o primo Baltazar. E ele fala assim para ela, olha só, vais hoje dar a mão de esposa a teu primo Baltazar, minha filha. É preciso que te deixes cegamente levar pela mão de teu pai. Olha, é preciso que te deixes cegamente levar pela mão de teu pai. Ele está falando, mas ele fala de si mesmo na terceira pessoa, de teu pai. Logo que deres este passo difícil, conhecerás que a tua felicidade é daquelas que precisam ser impostas pela violência. Olha o discurso. Felicidade sua precisa ser imposta pela violência. Não é meu interesse, não. É seu interesse, pelo seu bem, pela violência. Mas repara, minha querida filha, que a violência de um pai é sempre amor. A violência de um pai. Olha a terceira pessoa do discurso. Ele está se dissociando. Vale até a pena fazer um comentário aqui. O Camilo Castelo Branco viveu uma vida muito louca. Assim, ele foi excomungado pela igreja e casou e divorciou e quis uma vida de oração ali, quis virar padre, uma coisa assim. E aí se apaixonou por uma freira nesse caminho e teve um caso com essa freira. A vida dele foi tão louca que ele terminou se matando, terminou se suicidando. Vida muito terrível. Algumas considerações aqui com relação ao emprego dos pronomes pessoais. Agora são aquelas considerações que sempre aparecem de ordem técnica. Então vamos lá. Primeira consideração, a expressão para mim pode aparecer tranquilamente diante de verbos no infinitivo, contanto que não estejam ocupando função de sujeito. O que isso significa? Muitas vezes a pessoa escuta isso aqui e acha que está errado. Ó, não foi fácil para mim compreender toda a teoria. A pessoa acha assim, não foi fácil para mim compreender, a mim não compreende. Deveria ser, não foi fácil para eu compreender. Mas isso não é verdade, tá bom? É só porque este para mim aqui, coincidentemente, ficou ao lado do compreender. Mas essa oração tá toda na ordem inversa, essa estrutura tá toda na ordem inversa. Na ordem direta seria assim, ó, compreender toda a teoria não foi fácil para mim. Isso, inclusive, é o que a gente chama de dativo de opinião. Para quem gosta muito de gramática, depois vai dar uma pesquisadinha nisso. Esse para mim não tem uma função sintática tão clara e tão definida dentro da oração. É o que nós chamamos de caso dativo de opinião, porque ele expressa o posicionamento daquela primeira pessoa do discurso, né, que é o eu.
diante daquela situação. Então, olha, compreender... Quando eu falo assim, você percebe que não tem nada de errado, né? Compreender toda a teoria não foi fácil para mim. Normal, não tem problema nenhum. Isso, tal coisa, qual coisa? Compreender tal teoria não foi fácil para mim. Só que quando nós deslocamos o para mim, parece que ele está funcionando como sujeito do infinitivo compreender. Isso não é verdade. Então, sem problema, pode falar isso aqui tranquilamente, ó. Não foi fácil para mim compreender toda a teoria. Tudo bem? Não foi fácil para Pedro compreender toda a teoria, não foi fácil para ele compreender toda a teoria, não tem problema nenhum aqui. É claro que isso é muito diferente, né? De falar assim, ó, separei várias tintas para mim testar qual fica melhor. Não, aí nesse caso não. Separei várias tintas para eu testar, porque realmente quem é que vai praticar o ato de testar? Eu. Então, aqui o eu que teria que funcionar como sujeito do verbo no infinitivo. Aqui não tem como você reescrever de nenhuma forma, porque realmente está errado. Então, separei várias tintas para eu testar. Aí o eu estaria funcionando como sujeito. Mais considerações de ordem técnica. Eu te disse que os pronomes pessoais do caso oblíquo tônico são precedidos de preposição. Mas e se eu digo, por exemplo, algo como ele foi ao cinema comigo? Comigo é um pronome oblíquo tônico. Cadê a preposição precedente? Ele foi ao cinema comigo? Ele foi ao cinema por comigo? Ele foi ao cinema... Não, a gente diz simplesmente ele foi ao cinema comigo. Então, cadê essa preposição que, por via de regra, né, como regra, deve anteceder os pronomes oblíquos tônicos? Olha que louco! Ela já está no próprio pronome. Essas palavras, comigo, consigo, conosco, estes pronomes são uma herança nossa do latim. Então, vem do latim mecum, tecum, secum, nobiscum e vobiscum. Então, convosco, conosco, são pronomes pessoais do caso oblíquo tônico em cujo bojo, em cujo interior, já reside uma preposição, que é a preposição com. Então, pergunto para você, quando eu digo ele foi ao cinema comigo, cadê a preposição? É o com, que já está no próprio pronome. É uma peculiaridade aí inerente aos pronomes. Se você não usa nada à frente disso, você diz simplesmente uma construção como a paz esteja conosco. Então, estou desejando aqui que a paz esteja entre nós. Olha, a paz esteja conosco. Agora, se porventura, com o conosco e com o convosco, você quiser colocar um reforçador depois, aí você tem que dissociar os dois. Como assim, né? Tem que dissociar a preposição do nós. Então, vai ficar assim, ó. A paz esteja com nós todos. A paz esteja com nós mesmos. A paz esteja com nós, irmãos. Tudo bem? Então, se você define quem que é esse nós com nós, irmãos, aí você tem que dissociar a preposição. Você não vai falar isso aqui, ó. A paz esteja conosco, irmãos. Esse irmãos aí funcionando como explicativo de quem é esse conosco aí. Esse tipo de estrutura não funciona na língua portuguesa. Então, se você decide, falando isso de novo, então, de maneira mais simplificada, se você coloca uma palavra reforçadora à frente deste pronome oblíquo tônico, né, o conosco, convosco, por exemplo, você deixa de trabalhar com este com imbuído, já incutido, digamos assim, no pronome. Aí você vai dissociar a preposição. Então vai ficar, a paz esteja conosco, ok, mas a paz esteja com nós todos. A paz esteja com nós mesmos. Você não vai falar a paz esteja conosco mesmos. Isso realmente não encontra lastro dentro da norma padrão. Mais considerações práticas, o pronome se carrega uma ideia de reflexividade. O que isso significa? Que o pronome se traz para nós uma ideia de algo que o ser faz com ele mesmo, ou então algo que ele faz com outro ser, mas que volta para ele, que é o que nós chamamos de reciprocidade. O que isso significa? Quando eu digo, por exemplo, que as turmas conversaram entre si, o pronome aqui realmente tem que ser o si. As turmas conversaram entre si. Porque o que que significa? Existe uma relação de reciprocidade aqui. Uma turma conversou com a outra e a outra turma conversou com a uma. Uma turma conversou com a outra e a outra conversou com a uma. Quem é o pronome que expressa isso para nós? É o si. Então, esta construção está correta. As turmas conversaram entre si. Ele fez pouco caso de si. Tanto é que eu poderia até usar aqui um reforçador. Ele fez pouco caso de si próprio. Ou as turmas conversaram entre si mesmas, por exemplo. Por quê? Porque existe essa relação de reflexo. Quando eu falo, por exemplo, ele fez pouco caso de si, ele praticou o ato de fazer pouco caso e ele sofreu este ato. Isso é o que a gente chama de pronome reflexivo. Quem tem essa noção reflexiva é o si.
Por que eu tô te falando isso? Porque o eles e o ele não têm essa noção. Então, não posso dizer, por exemplo, olha, as turmas conversaram entre elas. Não posso fazer esse tipo de construção. As turmas conversaram entre elas. O elas não carrega essa noção de reflexividade. Quem carrega é o si. Então, tem que ser como? As turmas conversaram entre si. Eu não posso falar assim, por exemplo, olha, ele fez pouco caso dele mesmo. Ah, ele fez pouco caso dele mesmo. Não posso. Você acredita? Por quê? Porque quem carrega a noção de reciprocidade, né? No caso de espelhamento, de reflexividade, neste caso, que é quando a pessoa faz a ação, ela pratica e ela sofre a ação, é o pronome si. Então, realmente tem que ser, ele fez pouco caso de si. Tanto é que eu poderia reforçar com o próprio. Ele fez pouco caso de si próprio. Tudo bem? Considerando-se que o si e o consigo têm este aspecto de reflexo, de ato reflexo, eu jamais poderia falar algo como eu preciso falar consigo. Eu sei que você sabe disso intuitivamente, mas agora você sabe por quê. Eu preciso falar consigo. Porque o consigo carrega uma noção de reflexividade. Olha, eu posso falar assim, ó, Lara trouxe este copo consigo. Por quê? Porque ela trouxe com ela. Então, aqui tá perto de mim, trazendo essa noção de reflexividade. De acompanhamento, digamos assim. Mas eu não posso falar, por exemplo, que eu preciso falar consigo, porque aí não existe nenhuma noção relativa ao próprio indivíduo. O pronome faz referência, na verdade, ao próprio indivíduo. Então, eu teria que falar como? Olha, preciso falar com você. Não posso falar, por exemplo, olha, tá aqui, ó, trouxe um vinho para si. Não é este pronome que cabe aí. Teria que ser, trouxe um pronome para você. Tudo bem? Para nós arrematarmos, então, esse assunto relativo à reflexividade, vale a pena aqui dizer, então, que o que é um pronome reflexivo, apenas e tão somente, pronome reflexivo não recíproco, é quando a ação do indivíduo recai sobre ele mesmo. Então, quando eu falo, por exemplo, Lara se bateu, este se aqui é com SE, né? Lara se bateu. Ou Lara bateu em si, por exemplo. Eu pratiquei a ação e eu sofri a ação, tá vendo? Lara praticou a ação e Lara sofreu a ação. Até tô falando de mim mesmo na terceira pessoa aqui, fazendo justamente aquilo que nós comentávamos agora há pouco. Agora, se uma pessoa pratica uma ação com outra pessoa e recebe essa ação dessa outra pessoa, está existindo um movimento mais do que simplesmente reflexivo. Nós chamamos isso de reflexividade recíproca. Então, quando eu digo, por exemplo, aquele exemplo que nós trabalhamos, né? As turmas conversaram entre si. Este si é um pronome reflexivo recíproco. Por quê? Porque está envolvendo ali mais de um agente. Uma brincou com a outra e a outra brincou com a uma brincou com a outra e a outra brincou com a uma. Tudo bem? Agora, se está envolvendo só uma pessoa, Lara bateu em si. Aí este si é simplesmente um pronome reflexivo não recíproco. Não está envolvendo aí relação de reciprocidade simplesmente pelo fato de que só tem um agente, né? Não tem mais de um agente aí para que role a noção de reflexividade. De reflexividade, não, para que role a noção de reciprocidade. Então, reciprocidade envolve mais de um agente. Mais considerações interessantes aqui. Nossa, essa dúvida é muito comum, muito comum. Numa sequência de pronomes pessoais do caso reto, na língua portuguesa, não existe uma regra com relação a essa colocação. Então, eu posso falar assim, por exemplo, eu e ele fizemos o trabalho. Nada tem de errado com relação a isso. Digo isso porque no inglês, que é uma língua muito polida, sabidamente polida, você tem que falar, né? Fulano and I, por exemplo. John and I, nananã, nananã. Então, de onde que vem esse I? Ele vem depois do John ali. Então, o eu vem sempre na segunda posição, né? Isso aí faz parte da língua inglesa. Para nós não existe essa regra propriamente, mas é de bom tom, e aqui é uma questão de polidez, de elegância, de delicadeza, que quando você esteja se referindo a uma coisa positiva, você se coloque ao final. Então, é uma mera questão de polidez, mas polidez é algo sempre bem-vindo, né? Então, você pode falar, olha, João, meu pai, ele e eu fizemos todos os trabalhos maravilhosos, por exemplo. Então, é uma coisa positiva, deixe-se por último. Seguindo o mesmo raciocínio, se for uma coisa negativa, coloque-se à frente, coloque o pronome eu à frente. Então, eu e o estagiário fizemos aquele péssimo trabalho, por exemplo. Entendeu? Então, se o trabalho foi péssimo, assuma a responsabilidade à frente, mas por uma mera questão aí de polidez, tá bom? Mais questões interessantes aqui. Por ênfase, é totalmente aceitável e não existe nenhum problema na colocação de dois pronomes. Geralmente são aí pronomes, um pronome pessoal do caso reto, um pronome pessoal do caso oblíquo. É tão engraçado isso porque as pessoas têm uma sanha de achar pleonasmo em tudo e achar que pleonasmo é um crime.
Pessoal, pleonasmo é uma figura de linguagem muitíssimo bem-vinda. Ela é maravilhosa, ela pode expressar ênfase. O que é pleonasmo? É uma repetição. Mas às vezes a repetição é bem-vinda, ela é necessária. Então, por exemplo, você quer que alguém faça alguma coisa, fala assim, faça essa coisa logo, vamos, faça logo, bora, faça logo. Tá vendo que essa repetição é necessária, dependendo do contexto? Então, nem sempre a repetição é criminosa do ponto de vista linguístico. Você vai ver livro do Machado de Assis, dizendo, por exemplo, entrar para dentro, numa construção que contextualmente faz sentido. Então, o problema do pleonasmo é quando ele é deselegante, desnecessário, quando ele soa mal aos ouvidos, quando ele realmente não fica desencaixado naquela situação. Mas se você pega Sócrates, por exemplo, no bom e velho conhece-te a ti mesmo, aqui estão rolando dois pronomes, um do caso oblíquo átono, que é o te, né, conhece-te, que é aquele que se gruda diretamente ao verbo, e um do caso oblíquo tônico, a ti, inclusive confirmando o que nós dissemos, aparecendo de maneira preposicionada, com uma preposição antecedente. Conhece-te a ti. E os dois estão funcionando com o mesmo objetivo, que é complementar o sentido do verbo. Poderia ele dizer simplesmente conhece-te? Poderia. Poderia ele dizer simplesmente conhece a ti? Poderia. Mas ele não só quis usar os dois pronomes, como ainda usou um pronome demonstrativo reforçador, que é o mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, houve a fala original e duas repetições. Bateu em cima ali duas vezes, por meio de um pronome de reforço e por meio da repetição com o pronome oblíquo tônico. Qual é o problema disso? Nenhum problema. Vamos parar com esse negócio de caçar os pleonasmos loucamente, porque contextualmente eles podem ser muito bem-vindos. Olha lá o Fernando Pessoa, que aparece aqui a todo momento, falando para nós. Olha, ele diz assim, ó, lá no livro do Desassossego, é não dá nem para chamar aquilo de crônica, né? São umas evanescências dele. Ele tem uns pensamentos evanescentes, assim, que vão aparecendo e ele registra. O livro do Desassossego é cheio desses desassossegos do Fernando Pessoa. E ele fala assim, ó, a mim, quando vejo um morto, a morte parece-me uma partida. O cadáver dá-me a impressão de um trajo que se deixou. Alguém se foi embora e não precisou de levar aquele fato único que vestira. Olha só, a mim quando vejo um morto, a morte parece-me uma partida. Olha, a mim parece-me. Tá vendo que nós temos dois pronomes que estão desempenhando a mesma função? A mim quando vejo um morto, a morte parece-me. Poderia ele ter tirado a mim? Poderia. Poderia ele ter tirado o me? Poderia, porque eles estão desempenhando a mesma função. Mas esta construção, olha, a mim me parece correto este posicionamento. É maravilhosa, não tem problema nenhum, é um pleonasmo estilosíssimo, muito bem-vindo. Vamos parar com a caça do pleonasmo, porque ele pode ser bem-vindo. Olha, nosso último tópico agora, dentro de pronomes pessoais, aqui é bem rapidinho mesmo, aí a gente fecha, são 6 tipos de pronomes, aí nós vamos fechar o primeiro tipo de pronome, que são os pronomes pessoais. Nós vamos falar agora dos pronomes de tratamento. Estes pronomes são estudados na caixinha dos pronomes pessoais. Por quê? Porque eles servem para a mesma coisa. Para que servem os pronomes de tratamento? Olha, para fazer referência à terceira pessoa do discurso ou à segunda pessoa do discurso, geralmente de maneira cerimoniosa, de maneira reverencial. Então, são palavras que se referem à outra pessoa do discurso, ou à terceira ou à segunda, mas que não são pronomes pessoais. Então, a gente não classifica como pronome pessoal do caso reto ou pronome pessoal do caso oblíquo, tônico ou átono, mas elas servem para fazer referência às pessoas do discurso. Por isso que os pronomes de tratamento são estudados aí dentro dos pronomes pessoais, porque eles se referem a essas pessoas. Na maioria das vezes, eles são realmente pronomes cerimoniosos, assim, reverenciais. Quando você pega, por exemplo, Vossa Santidade para fazer referência a um papa, ou Vossa Senhoria para fazer referência a uma alta autoridade, por exemplo, a uma autoridade de muito peso. Esses pronomes são cerimoniosos, são de reverência, digamos assim. Mas nós temos pronomes, que inclusive são grafados com letra minúscula, que se referem às pessoas do cotidiano. Você pega, por exemplo, uma palavra como você. Você, que hoje é a redução do famoso vossa mercê, que virou vós missê, lembra a evolução dessa palavra, né? Era vossa mercê, depois virou vós missê e hoje é você. E sabe-se lá para onde que essa palavra está caminhando. Daqui a pouco é só um acento, assim, só faz o acento circunflexo e continua sua fala, porque ela só está diminuindo. Então, o você é um pronome de tratamento originalmente, mas que perdeu essa conotação cerimoniosa completamente.
praticamente, como eu comentei antes, se tornou um pronome pessoal do caso reto. Ele só não tá lá na tabelinha do eu, tu, ele, nós, vós, eles. Mas ele se comporta como um pronome pessoal do caso reto. Então, praticamente já se sacramentou nesse sentido. O senhor também é um pronome de tratamento, mas não é de tanta reverência, embora seja. Então, estou conversando com uma pessoa do lar ali, por exemplo, falo o senhor, ou então encontro uma pessoa no ponto de ônibus, eu falo, o senhor quer que eu carregue sua sacola? É uma manifestação de respeito, sem dúvida, mas não é aquela reverência, aquela cerimônia naturalmente imbuída à ideia original dos pronomes de tratamento. Quais são pronomes de tratamento interessantes para nós? Lá na sua apostila tem vários, depois dá uma olhadinha. Mas alguns aqui, olha. Vossa Senhoria, para pessoas com alto grau de prestígio. Vossa Excelência, muito usado no meio jurídico, muito usado. Inclusive é até engraçado, as pessoas brigam no STF, tá xingando a mãe, um tá xingando a mãe do outro, mas é Vossa Excelência. Porque Vossa Excelência é muito inescrupuloso, porque nananã, e aí briga com a outra pessoa, xinga a mãe da pessoa, mas Vossa Excelência tá ali na pose cerimoniosa o tempo inteiro. Então, Vossa Excelência é para muita gente. Olha, para militares e políticos e pessoas com alta autoridade, como juízes de direito, desembargadores, promotores de justiça, vereadores, prefeitos, deputados, senadores, ministros, governadores de estado. Então, toda essa galera aí é com Vossa Excelência que a gente trata, teoricamente, né? Para os que merecem. Vossa Santidade, o Papa. Então, Vossa Santidade, uma única pessoa, o Papa. Vossa Majestade, Vossa Alteza, são para membros aí da aristocracia da monarquia. Então, Vossa Majestade para reis, rainhas, imperadores, Vossa Alteza, duques, arquiduques, príncipes e Vossa Magnificência para reitores de universidades. Isso aí você sempre pode consultar, sempre pode revisitar. Acho que o mais importante aqui é o Vossa Senhoria, que serve sempre que você tem uma pessoa, ela não desempenha um cargo específico desse aqui, mas você quer mostrar grande cerimônia, grande reverência por ela, por uma questão de colocação de patamar diferente, digamos assim. Aí você usa o Vossa Senhoria. E o Vossa Excelência, acho que vale a pena também saber que ele serve para todo mundo, governador, todas essas pessoas que desempenham essas atividades políticas, governador, vereador, senador, deputado e assim por diante. Considerações interessantes sobre o pronome de tratamento. Olha que coisa interessante. Quando será que eu uso Sua Santidade e Vossa Santidade? Quando será que eu uso Sua Excelência e Vossa Excelência? Quando eu uso Sua e quando eu uso Vossa, né? Olha, por tradição, consagrou-se que o Vossa é usado quando você está conversando diretamente com essa segunda pessoa do discurso. Então, você está conversando diretamente com aquele ser humano. Estou conversando com o Papa. Vossa Santidade já decidiu o que vai fazer com relação a tal coisa? Então, Vossa Santidade. Agora, estou conversando com João sobre o Papa. João, você viu que Sua Santidade tomou uma decisão assim, assim, assim? Então, quando a pessoa que eu estou usando, para a qual eu estou usando o pronome de tratamento, for a terceira pessoa do discurso, o assunto aí é Sua Santidade, se for o caso do Papa, né? E quando eu estiver falando diretamente com ele, aí é Vossa Santidade. Isso serve para todos os pronomes. Estou falando com o Presidente da República, Vossa Excelência. Estou falando sobre o Presidente da República, Sua Excelência. E engraçado isso porque, olha só, né? Tô conversando diretamente com a pessoa. Suponhamos que eu esteja conversando diretamente com o vereador. Aí eu falo assim, ó, Vossa Excelência já decidiu acerca de tal questão? E aqui você deve se perguntar, bom, se eu estou conversando com a segunda pessoa do discurso, por que este verbo está na terceira pessoa? Vossa Excelência já decidiu? Por que não é Vossa Excelência já decidiste tal coisa, por exemplo, né? Aí seria a conjugação do verbo relativa ao tu. Eu decidi, tu decidiste, ele decidiu, nós decidimos, vós decidistes, eles decidiram. Por que eu digo Vossa Excelência, conversando diretamente, já decidiu e não decidiste? Tá fazendo sentido o que eu tô te falando? Por que eu uso o verbo na terceira pessoa em vez de usar o verbo na segunda pessoa, se eu estou falando com a segunda pessoa do discurso? E a resposta é: não tem resposta. Acredita nisso? Isso é o que a gente chama na gramática de idiotismo. Esse não é um nome técnico, inclusive, por mais que ele pareça meio estúpido. O que é um idiotismo? É quando você tem um fenômeno consagrado, previsto em todas as gramáticas, mas não explicável pela gramática. Então, a gramática não explica isso. Quando você usa pronomes de tratamento, mesmo que você esteja conversando com a segunda pessoa do discurso ali diretamente, você não está falando sobre alguém, está falando com alguém, os verbos são todos de terceira pessoa. Por incrível que pareça. Então, olha, eu decidi, tu decidiste, ele decidiu.
Vossa Excelência, que é a segunda pessoa do discurso, decidiu. Verbo na terceira pessoa do discurso. Idiotismos da língua portuguesa, cada língua com o seu idiotismo. Última consideração, para nós fecharmos aqui esta parte de pronomes pessoais, né? E aí a gente passa para os pronomes possessivos e outros pronomes, outras classificações pronominais. Se você estiver usando o pronome de tratamento com um homem, com uma pessoa do sexo masculino, você faz a concordância mesmo que o pronome de tratamento esteja no feminino. Você vai concordar com o sexo da pessoa. Isso é um fenômeno na gramática que nós chamamos de silepse. É quando você privilegia a concordância com a ideia, a concordância ideológica, em detrimento da concordância gramatical. O que eu quero dizer com isso? Olha, a palavra senhoria é feminina. A palavra excelência é feminina. Mas eu não digo para um presidente homem, Vossa Excelência está muito bonita hoje. Por quê? Porque isso causaria no mínimo estranhamento. Se nós fôssemos fazer a concordância real, oficial, gramatical, teria que ser Vossa Excelência está muito bonita, concordando com a palavra excelência. Mas não. Aqui existe uma previsão gramatical já consagrada por todos os gramáticos, é uma questão unânime de fazer realmente a concordância do adjetivo com a ideia da pessoa. É uma silepse, um privilégio da concordância ideológica em detrimento da gramatical que já foi realmente sacramentada no nosso idioma. Passemos então ao estudo dos pronomes possessivos.